Olá, neste vídeo vamos introduzir alguns conceitos básicos da teoria das equações diferenciais, que é o tópico principal da disciplina de matemática 3 do MIB. A primeira coisa essencial é o que é uma equação diferencial. Ora, em matemática 1, vocês já encontraram uma equação diferencial, embora muito elementar. Quando nós temos uma expressão do género f' de x é igual a seno de x, queremos saber qual é a função cuja derivada é o seno de x. Por integração, facilmente sabemos que f é da forma menos cosseno de x mais c. Este mais c é uma constante que determina uma família de funções cuja derivada é o seno de x. Portanto, a primeira característica de uma equação diferencial, não temos apenas uma função que verifica a equação diferencial, temos uma família de funções que verificam essa equação diferencial. Em geral, dependendo das derivadas que há na equação diferencial, podemos ter mais parâmetros. Vejamos agora um exemplo mais normal de uma equação diferencial. Suponhamos que temos a expressão da função, designada por y, para simplificar a notação, e a equação diferencial que diz que a derivada de y tem que ser igual à própria função. Y' igual a y. Quando olhamos para esta expressão, sabemos que há uma variável independente implícita à equação, porque ela não aparece explicitamente, e que a variável que nós queremos encontrar, que é a variável dependente y, é uma função dessa variável independente x. Bom, adivinhando, ou é fácil verificar que y é igual a L levantado a x satisfaz essa propriedade, a derivada é igual a ela própria. Não iremos adivinhar sempre soluções, mas nós podemos desconfiar, em alguns casos, de qual será a forma da solução. Bom, mas L levantado a x não é a única solução desta equação. Qualquer outra função do tipo k vezes L levantado a x, com k pertencente a R, também satisfaz a mesma equação diferencial. Enquanto que em cima temos apenas uma função, temos agora, mais uma vez, uma família de soluções daquela equação diferencial. Nós não podemos demonstrar agora, nem vamos fazer, mas podemos mostrar, pode-se ver, que todas as funções que satisfazem aquela equação diferencial são desta forma. Então, quando nós chegamos a uma expressão desse género, que inclui todas as soluções, nós dizemos que representa a solução geral da equação diferencial. A solução y igual a L levantado a x pode ser vista da seguinte forma. Se nós impusermos aquilo que chamamos uma condição inicial, que é uma expressão que a solução deverá satisfazer, neste caso vamos considerar que y de 0 é igual a 1. Então, substituindo na expressão da solução geral que tínhamos há pouco, kL levantado a 0 igual a 1 implica k igual a 1. Então, y igual a L levantado a x pode ser visto como uma solução particular a partir da equação diferencial y igual a y, que satisfaz a condição inicial y de 0 igual a 1. Temos já então vários conceitos introduzidos. Primeiro, equação diferencial. A expressão y' igual a y é um exemplo de uma equação diferencial. Y de 0 igual a 1 chamamos de condição inicial. Podemos ter outras condições iniciais, mas tipicamente vamos escolher condições iniciais para x igual a 0. Y igual a levantado a x é a solução particular correspondente à condição inicial y de 0 igual a 1. E por último, y igual a kL levantado a x representa a expressão da solução geral. Todas as soluções da equação diferencial dada são desta forma. Vamos agora ver como verificar se uma dada função é ou não solução da equação diferencial. É-nos dar a família de funções y igual a 6x², c pertence a R, é um parâmetro, x variável independente, y variável dependente. E a equação diferencial xy' igual a 2y. Como em todas as equações, se queremos verificar que um dado elemento é a solução dessa equação, devemos substituir na equação por esse dado elemento. Ora, neste caso, para substituirmos na equação, temos que encontrar a y'. Derivando a função dada em ordem a x, obtemos facilmente 2cx. Se multiplicarmos por x, que é o que aparece na equação diferencial, x vezes y' fica igual a
x2cx, que é igual a 2cx². Muito fácil. Cx², por sua vez, é o y. Então, realmente verificamos que x vezes y' é igual a 2y. Se isto acontece independentemente do x, quer dizer que y é a solução da equação diferencial. Vejamos agora outro exemplo em que temos que derivar implicitamente. Y² é igual a L levantado a 2x mais c, equação diferencial, y' é igual a L levantado a 2x. Bom, porquê que vamos derivar implicitamente? Vamos derivar implicitamente para evitarmos raízes quadradas. A tentação aqui, neste caso, seria explicitar y escrevendo mais ou menos raiz quadrada. Além de aumentarmos o número de casos a verificar, o mais raiz quadrada e o menos raiz quadrada, estamos também a trazer um problema extra, que é o da derivada. Porque, como vamos ter que derivar, a expressão para derivar por raiz quadrada é um bocadinho mais complicada do que a expressão que está aqui. Vamos ver como é que vamos derivar y². Ora, se y é uma função de x, nós temos que aplicar a regra da cadeia, que diz o seguinte: se nós tivermos uma função z composta de y e por sua vez y função de x, então a sua derivada em ordem a x será dz de y dx. Quem é a função z aqui? Y². Então, se vemos y² como função de y, a sua derivada é fácil, 2y. Mas a regra da cadeia diz, bem, como o y também depende de x, então devemos multiplicar por dy dx. Obtemos assim a expressão 2y, y'. A derivada de L levantado a 2x é muito fácil, 2L levantado a 2x, c desaparece. Então, portanto, 2 facilmente obtemos a expressão da equação diferencial. Um exemplo muito simples, mas serve para explicitar que muitas vezes as soluções serão dadas de forma implícita. E sempre que verificarmos, se quisermos derivar essas soluções, vamos utilizar esta técnica. Então, também neste caso, então, chegamos à conclusão de que y é a solução da equação diferencial. Vejamos agora um caso em que a função dada não é a solução da equação diferencial. Então, temos y igual a 100x e temos a equação diferencial y' derivada ao quadrado, igual a y² menos 1. A questão é saber se seno satisfaz isso. Se a derivada de seno é cosseno ao quadrado, fica cosseno ao quadrado. Por outro lado, y² menos 1 é igual a seno ao quadrado menos 1. Ora, usando a igualdade fundamental da trigonometria, seno ao quadrado pode escrever-se como 1 menos cosseno ao quadrado. E então o 1 cancela com menos 1 e fica só menos cosseno ao quadrado. Podemos ver assim, então, que estas duas funções não são iguais. Se olharmos para cosseno ao quadrado de x e menos cosseno ao quadrado de x, identificamos que temos duas funções diferentes. Poderão coincidir para alguns valores de x, por exemplo, sempre que o cosseno dá 0, fica 0 igual a 0, mas isso não implica que seja a solução. Porque nós queremos que seja a solução em todo o domínio da função dada. Portanto, sendo x, para ser solução da equação diferencial, teria que verificar para toda a concretização de x e não só para alguns valores de x. Portanto, não nos interessa estar agora a descobrir quem é o x, tal que cosseno ao quadrado de x é igual a menos cosseno ao quadrado de x. Nós sabemos que estas duas funções, se fizermos o gráfico, por exemplo, não vão coincidir. Portanto, y não é a solução da equação diferencial. Uma questão inerente às soluções de uma equação diferencial diz respeito ao domínio. Então, reparem na seguinte equação diferencial. Y' igual a y². Facilmente podemos verificar que a solução constante igual a 0 satisfaz a equação diferencial. Muito óbvio. Esta função, claro que tem domínio R. Todos os x valem 0. Agora, outras soluções desta equação diferencial, vamos ver mais à frente, que podem ser calculadas e verificadas que são da forma 1 sobre c menos x. Ora, como c pertencente a R, parâmetro da família de soluções, e x terá que ser diferente de c. Este é o domínio de 1 sobre c menos x, vendo como função. Será que é o domínio como solução? Reparem, se nós formos, por exemplo, calcular qual é a solução que satisfaz a condição inicial, y de 0 igual a 1,
verificamos que o C tem que ser 1. Então, o intervalo do domínio da função que contém o 0, que vem da condição inicial, y de 0, é o intervalo menos infinito a 1. O intervalo de 1 a mais infinito não contém esse valor de x da condição inicial. Então, dizemos que o domínio da solução é menos infinito a 1, apesar do domínio da função ser x diferente de 1. Nós vamos considerar sempre os intervalos como sendo conexos, portanto, expressões de forma menos infinito a um valor aberto, união desse valor a outro, a mais infinito, por exemplo, não são considerados. Nós vamos sempre escolher a parte conexa que contém a solução particular. Não nos iremos preocupar com as expressões do domínio quando a pergunta determina a solução geral. Iremos sempre verificar qual é o domínio e explicitá-lo, desde que haja uma condição inicial ligada à pergunta, que tem a equação diferencial dependente dessa pergunta.